Uma ótima noite de segunda-feira, dia 31 de agosto de 2020, na gloriosa paz do Senhor Jesus. A todos os amados do Pai Celestial, hoje, aniversário de Uberlândia, parabéns para a nossa Uberlândia, não é mesmo? A nossa Uberlândia acolhedora, que nos acolheu já há 20 anos. Sou nascida em Uberlândia, mas não fui criada aqui, fui criada em Franca, estado de São Paulo. Mas amo as duas cidades, né? Uma porque me criou e a outra porque eu vim ao mundo aqui em Uberlândia. Amados, a nossa Uberlândia hoje está fazendo 132 anos. Novinha ainda, né? Comparada com outras cidades, e o progresso está aí. Parabéns para todos os uberlandenses. Amados, hoje nós vamos estar lendo na primeira, ou melhor, na segunda leitura, que é a primeira da oração, né? Apenas o capítulo 25 de 1 Samuel, porque ele tem 44 versículos, e versículos grandes, bem extensos mesmo. E na última leitura, no último vídeo, aí a gente vai estar lendo 1 Samuel 26 e 27. E se der, a gente vai ler o 28 também, porque são capítulos pequenos, então a gente pode aproveitar para que aquele dia que a gente não puder gravar, já está adiantada a nossa leitura. A morte de Samuel e a retirada de Davi para o deserto de Parã. E faleceu Samuel, e todos os filhos de Israel se ajuntaram, e o prantearam, e o sepultaram na sua casa em Ramá. E Davi se levantou e desceu ao deserto de Parã. E havia um homem em Maom, que tinha as suas possessões no Carmelo. E era este homem muito poderoso, e tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras, e estava tosqueando as suas ovelhas no Carmelo. E era o nome deste homem Nabal, e o nome de sua mulher Abigail. E era a mulher de bom entendimento e formosa, porém o homem era duro e maligno nas obras, e era da casa de Caleb. Quando a palavra diz mas, porém, ou se não, só um mas, pode saber que tem coisa errada, né? Por que uma mulher? Vamos tirar o formosa aqui fora, porque era uma dos adjetivos dela, mas o mais importante aqui, que ela era de bom entendimento. E o homem, maligno nas obras. E o nome Nabal significa filho de Belial. Muito triste, não é? Depois daqui na frente ela vai dizer o significado desse nome. E ouviu Davi, no deserto, que Nabal tosqueava as suas ovelhas. E enviou Davi 10 jovens, e disse aos jovens: subi ao Carmelo, e, indo a Nabal, perguntai-lhe em meu nome como está. E assim direis àquele próspero: paz tenhas, e que a tua casa tenha paz, e tudo que tens, tenha paz. Agora, pois, tenho ouvido que tens tosqueadores. Ora, os pastores que tens estiveram conosco. Agravo nenhum lhes fizemos, nem coisa alguma lhes faltou, todos os dias que estiveram no Carmelo. Pergunta-o aos teus jovens, e eles te dirão. Estes jovens, pois, achem graça a teus olhos, porque viemos em bom dia. Dá, pois, a teus servos e a Davi, teu filho, o que achares à mão. Chegando, pois, os jovens de Davi, e tendo falado a Nabal todas aquelas palavras, em nome de Davi, se calaram. Nabal recusa dar víveres aos servos de Davi, ou seja, mantimento. E Nabal respondeu aos criados de Davi e disse: quem é Davi? E quem é o filho de Jessé? Muitos servos há hoje, e cada um foge a seu senhor. Tomaria eu, pois, o meu pão e a minha água e a carne das minhas reses, que degolei, para os meus tosquiadores,
e o daria a homens que eu não sei de onde vêm? Então os jovens de Davi se tornaram para o seu caminho e voltaram e vieram e lhe anunciaram tudo conforme todas estas palavras. Pelo que disse Davi aos seus homens: cada um cinja a sua espada. E cada um cingiu a sua espada. E cingiu também Davi a sua. E subiram após Davi uns 400 homens, e 200 ficaram com a bagagem. Porém, um dentre os jovens o anunciou a Abigail, mulher de Nabal, dizendo: eis que Davi enviou mensageiros desde o deserto a saudar o nosso amo. Porém, ele se lançou a eles. Todavia, aqueles homens têm-nos sido muito bons e nunca fomos agravados deles. E nada nos faltou em todos os dias que conversamos com eles, quando estávamos no campo. De muro em redor nos serviram, assim de dia como de noite, todos os dias que andamos com eles, apacentando as ovelhas. Olha, pois, agora, e vê o que hás de fazer, porque já de todo determinado está o mal contra o nosso amo e contra toda a sua casa, e ele é um tal filho de Belial, que não há quem lhe possa falar. Isso aqui nos traz para nós hoje, amados, tantas lições, né? É lição que não acaba mais. A autoridade que essa mulher tinha para com seus criados, não é? E ao mesmo tempo, quanto eles a respeitavam, não é? E aqui essa lição, esse texto aqui é muito maravilhoso. Abigail apazigua Davi. Então, Abigail se apressou e tomou 200 pães e 2 odres de vinho, e 5 ovelhas guisadas, e 5 medidas de trigo tostado, e 100 cachos de passas, e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos. E disse aos seus jovens: ide adiante de mim, eis que vos seguirei de perto. Isso, porém, não declarou a seu marido Nabal. E sucedeu que, andando ela, montada num jumento, desceu pelo encoberto do monte, e eis que Davi e os seus homens lhe vinham ao encontro, e encontrou-se com eles. E disse Davi: na verdade, em vão tenho guardado tudo quanto este tem no deserto, e nada lhe faltou de tudo quanto tem, e ele me pagou mal por bem. Assim faça Deus aos inimigos de Davi e outro tanto, se eu deixar até amanhã de tudo que tem, mesmo até um menino. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento e prostrou-se sobre o seu rosto diante de Davi e se inclinou à terra. Amados, olha aqui no versículo 23, traz essa narrativa novamente. A Abigail, vendo a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Quando ela recebe a má notícia, ela não ficou como muitas poderiam ficar. Quem sabe até uma de nós, né? As mulheres que estão aí nos ouvindo. O servo traz essa má notícia, porém ela era uma mulher sábia, apaziguadora. Ao invés dela ir brigar com o marido, como às vezes, quem sabe, a gente faria, não. Ela foi, não declarou a seu marido e, além disso, ela tinha todas as provisões para levar para aquele bando de homens desgostoso, como nós lemos ontem, devendo, não é? Amargurados de espírito, 600 homens. Que mulher sabe? Ela sabia até a provisão certa para aqueles homens. Olha só, 200 pães, 2 odres de vinho, ou seja, mais de 80 litros de vinho, 5 ovelhas guisadas e 5 medidas de trigo tostado e 100 cachos de passas e 200 pastas de figos passados, e os pôs sobre jumentos.
Então, aqui nesse versículo 18, diz que ela apressou-se. Há coisas na nossa vida, amadas. Estou falando mais com as mulheres, sei que muitos vão nos ouvir, porém eu estou falando com as mulheres. Que não é para a gente se descabelar, para ficar gritando e reclamando e murmurando. É para agir. Tem que ser muitas vezes depressa. Não dá para esperar. Ela não esperou. Ela foi ouvindo tudo o que Davi estava dizendo a respeito dela e todos os filhos dela iriam morrer naquela noite. Mas ela não desesperou. Era uma mulher sensata, uma mulher focada, centralizada. E é isso que nós estamos precisando nos nossos dias. Darmos exemplos de mulheres centradas, focadas e confiantes no Senhor. Que maravilha! Aí o versículo 24, ou seja, ela inclinou-se diante de Davi e se prostrou o seu rosto diante de Davi. Esse Davi para nós simboliza o nosso amado Salvador Jesus. Ainda que a gente nos prostremos, mas a gente precisa agir em muitas das situações da nossa vida. E lançou-se a seus pés e disse: Ah, Senhor meu, minha seja a transgressão. Deixa, pois, falar a tua serva aos teus ouvidos e ouve as palavras da tua serva. Meu Senhor, agora não faça este homem de Belial, a saber, a Nabal, impressão no seu coração, porque tal é ele, qual é o seu nome. Nabal é o seu nome, e a loucura está com ele. E eu, tua serva, não vi os jovens de meu senhor que enviaste. Agora, pois, meu senhor, vive o Senhor e vive a tua alma, que o Senhor te impediu de vires com sangue e de que a tua mão te salvasse. E agora, tais quais Nabal, sejam os teus inimigos e os que procuram mal contra o meu Senhor. E agora, esta é a bênção que trouxe a tua serva a meu Senhor. Dê-se aos jovens que andam após as pisadas de meu Senhor. Perdoa, pois, a tua serva esta transgressão, porque certamente fará o Senhor casa firme a meu Senhor. Porque meu Senhor guerreia as guerras do Senhor, e não se tem achado mal em ti por todos os teus dias. E, levantando-se algum homem para te perseguir e para procurar a tua morte, então a vida de meu Senhor será atada no feixe dos que vivem com o Senhor teu Deus. Porém, a vida de teus inimigos se arrojará ao longe, como do meio do côncavo de uma funda. E há de ser que, usando o Senhor com meu Senhor, conforme todo o bem que já tem dito de ti, e te tiver estabelecido chefe sobre Israel, então meu Senhor não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco o haver se salvado meu Senhor a si mesmo. E, quando o Senhor fizer bem a meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então, Davi disse a Abigail: Bendito o Senhor, Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. E bendito o teu conselho, e bendita tu, que hoje me estorvaste de vir com sangue, e de que a minha mão me salvasse. Porque, na verdade, vive o Senhor, Deus de Israel, que me impediu que te fizesse mal, que se tu não te apressaras e me não vieras ao encontro, não ficaria a Nabal até a luz da manhã, nem mesmo um menino. Então, Davi tomou da sua mão o que tinha trazido e lhe disse: Sobe em paz à tua casa. Vês aqui que te tenho dado ouvidos à tua voz e tenho aceitado a tua face. E, vindo Abigail a Nabal, eis que tinha em sua casa um banquete, como banquete de rei, e o coração de Nabal estava alegre nele, e ele já muito embriagado, pelo que não lhe deu a entender palavra alguma, pequena nem grande, até à luz da manhã. Sucedeu, pois, que pela manhã
Havendo já saído de Nabal o vinho, sua mulher lhe deu a entender aquelas palavras, e se amorteceu nele o seu coração, e ficou ele como pedra. E aconteceu que, passados quase 10 dias, feriu o Senhor a Nabal, e este morreu. E, ouvindo Davi que Nabal morrera, disse: Bendito seja o Senhor, que pleiteou o pleito da minha afronta da mão de Nabal e deteve a seu servo do mal, fazendo o Senhor tornar o mal de Nabal sobre a sua cabeça. E mandou Davi falar a Abigail para tomá-la por sua mulher. Vindo, pois, os criados de Davi a Abigail, no Carmelo, lhe falaram, dizendo: Davi nos tem mandado a ti para te tomar por sua mulher. Então ela se levantou e se inclinou com o rosto em terra e disse: Eis aqui, tua serva servirá de criada para lavar os pés dos criados de meu senhor. E Abigail se apressou e se levantou e montou num jumento com as suas 5 moças que seguiam as suas pisadas. E ela seguiu os mensageiros de Davi e foi sua mulher. Também tomou Davi a Ainoã de Jizreel, e também ambas foram suas mulheres, porque Saul tinha dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Palti, filho de Laís, o qual era de Galim. Amém? Então aqui nós terminamos a nossa segunda leitura. Como eu disse, é um capítulo bem extenso, vai até o versículo 44. E na última postagem a gente vai estar lendo 1 Samuel 26 e 27. Que Deus te abençoe e até mais tarde. Em nome do Senhor. Amém?